Historizando. O nosso assunto de hoje, o nosso curta Historizando de hoje é sobre a comparação das colonizações na América. Isso mesmo, nós vamos pegar a América Inglesa, a América Portuguesa, a América Espanhola e a América Francesa e vamos compará-las de acordo com a sua administração, economia e sociedade. Isso nos ajuda bastante a entender todos esses processos, o que tem em comum e o que tem diferente. Então, continua assistindo esse vídeo se você quer entender isso e aproveita que lá no Instagram, @historizandotati, tem mais conteúdo para você. Para começar essas comparações, vamos falar da administração de todos esses processos coloniais. Como é que essa administração, como é que as metrópoles administravam então à distância ou não as suas colônias. Começando com a nossa querida América Portuguesa, basicamente o Brasil, nós temos uma administração que funciona da seguinte maneira. A princípio, então, por volta aí dos anos 1500, a gente tem um período chamado de pré-colonial, em que durante cerca de 30 anos houve uma negligência. O que isso significa? Que Portugal meio que ignora aí a colônia brasileira, mais focada em outras questões, como, por exemplo, a busca por especiarias. Nesse momento da Idade Moderna, a expansão marítima, o foco maior era exatamente essas rotas comerciais com as Índias e por isso o Brasil ficou de lado. Se você não conhece esse processo da expansão marítima, já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado para vocês. Além disso, a gente tem nesse princípio uma negligência, mas ao mesmo tempo o extrativismo aí do pau-brasil, que nós vamos conversar daqui a pouquinho com relação à economia. Quando a gente tem ameaças piratas e ameaças estrangeiras, como por exemplo até mesmo a França, logo os portugueses vão começar de fato a colonizarem o Brasil e a primeira iniciativa vão ser as capitanias hereditárias. O que é importante a gente entender dessa administração é que ela é feita por particulares, isso mesmo. Então a coroa concedia o direito de explorar o território brasileiro através então dessas capitanias hereditárias. A subdivisão dessas capitanias seriam as sesmarias. Só que analisando friamente não deu lá muito certo. Apenas 3 dessas regiões fizeram alguma coisa para evoluir, para crescer, como Bahia, Pernambuco e São Vicente. A coroa portuguesa vai acabar investindo no governo geral em 1549 e instalando a capital em Salvador, a nossa primeira capital. Por isso, muito importante nesse quesito administrativo da coroa portuguesa. É a partir daí que a gente tem a instalação, por exemplo, dos engenhos, a gente tem os jesuítas vindo para catequizar os índios e ao longo do vídeo a gente vai conversar sobre isso também. Mas é interessante lembrar que essa capital, Salvador, não vai durar todo o período colonial, porque no período pombalino, mais especificamente em 1763, a nossa capital se transforma em Rio de Janeiro. Então a segunda capital brasileira vai ser o Rio de Janeiro e não vai ser à toa, porque vai ficar mais próximo aí da questão mineratória e já já a gente fala sobre isso na economia. Falando da administração na América Espanhola, essa negligência inicial não vai existir. E é isso por motivos óbvios. Os portugueses não encontraram metal precioso logo de cara no Brasil, mas os espanhóis encontraram sim metal precioso logo de cara nas regiões da América em que eles exploraram. E por isso era essencial que essa administração desde o princípio fosse rígida, fosse rigorosa. Porque não é à toa, senão qualquer um poderia vir pegar esse metal precioso para si. Então os espanhóis foram mais rigorosos nessa administração, criaram mais subdivisões administrativas e não tiveram essa negligência inicial como os portugueses, por exemplo. A princípio, nós temos as regiões sendo administradas pelos próprios conquistadores, porém, devido a essa preocupação, principalmente com pirataria e outras regiões invadindo a América Espanhola, os espanhóis vão criar os vice-reinos nas regiões centrais e as capitanias gerais nas fronteiras e no litoral. Tudo isso, é claro, para ter um maior controle na região. Já na América Inglesa, a gente tem uma diferença em região norte e região sul aí dos Estados Unidos. Enquanto a gente tem na região norte uma maior autonomia, o que a gente chama de negligência salutar, que vão ser os ingleses meio que ignorando a região,
e um self-government, que é justamente essa maior autonomia, permitindo que a região norte governasse a si próprio, na região sul e no Caribe, nós temos uma proximidade maior com o que eram as colônias espanholas e portuguesas. Por quê? O latifúndio, o plantation, a preocupação com a monocultura vai fazer com que o controle seja mais rígido na região sul. Quer dizer que o norte não tinha nenhum tipo de controle, nenhum tipo de lei? Não, não quer dizer isso. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser extremo. Mas, se a gente comparar o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos com relação à Inglaterra, o sul e o Caribe vão ter, então, uma maior rigidez nessa administração, enquanto o norte vai ter uma maior autonomia. Com relação à América Francesa, a gente tem um controle estatal forte e um apoio real forte. Porém, ao longo de todo o processo colonial, a gente tem vários fracassos franceses acontecendo. Um dos exemplos é a França Antártica. Se você não conhece a França Antártica, que é a tentativa dos franceses, então, de tomar conta de uma região do Brasil, tem vídeo aqui no canal falando sobre essa história, mas mesmo com esse apoio real, os franceses não conseguem se estabelecer aqui no Brasil, especificamente aí na região do Rio de Janeiro. A gente tem também, com relação aos franceses, perdas de territórios em inúmeros conflitos. O mais conhecido é a Guerra dos 7 Anos, em que eles perdem territórios tanto na América quanto na Ásia para os ingleses. Falando de economia, uma coisa muito legal de se lembrar em todos os processos coloniais é o chamado Pacto Colonial. A gente tem um mito de que o Pacto Colonial é algo rígido, é algo extremo, algo que vai fazer a colônia só comercializar com a metrópole sem nenhuma exceção. Pois é, o Pacto Colonial, e esse nome já nem é tão usado assim, não foi lá essas coisas. Se vocês querem entender mais sobre essa flexibilização do Pacto Colonial, principalmente no Brasil, já tem vídeo aqui no canal sobre. Então, é bom lembrar de que esse Pacto Colonial não era tão rígido assim. Falando da América Portuguesa, com relação às questões econômicas, é só lembrar que no período pré-colonial a gente tem a iniciativa aí com relação ao pau-brasil, o extrativismo como sendo a principal atividade econômica. Com relação a esse pau-brasil, o interessante é o tingimento de tecidos com essa tinta vermelha que conseguia se produzir através do pau-brasil. Além disso, a gente tem que lembrar dessa relação de escambo. Vai ser uma relação econômica importante e que vai ser um dos primeiros contatos entre nativos e portugueses. Cuidado para não romantizar isso e para também não achar que os índios eram bobos. A gente já discutiu isso aqui no canal e tem vídeo sobre o período pré-colonial para a gente conversar mais a fundo. Outra iniciativa econômica importante na América Portuguesa é a plantation da cana-de-açúcar. O que significa plantation? É esse sistema de latifúndio, monocultura de exportação, em que o trabalho base é o trabalho escravista, e nós temos aí um produto importante que é a cana-de-açúcar. Então essa monocultura da cana-de-açúcar vai dominar algumas regiões, principalmente localizado no Nordeste brasileiro, e vai ser importantíssimo para a economia de todo o período colonial brasileiro. Não é só porque teve outros produtos ao longo do processo que a cana-de-açúcar deixa de ser importante. Temos também alguns outros produtos que vão fazer diferença nesse processo colonial, como o tabaco, as drogas do sertão, o algodão, a relação do gado, por exemplo, que vai ser interessante para o consumo interno brasileiro e também vai fazer muita diferença na dinâmica econômica do Brasil colônia, principalmente porque vai dar emprego, vai dar aí lugar para muitos ex-escravizados, para muitos trabalhadores livres que tinham no gado aí a sua subsistência, a sua sobrevivência. A partir do século XVII, a gente tem também o ouro na região das Minas, que vai fazer muita diferença na economia da colônia. E não só isso, mas também vai aumentar a rigidez aí da administração, vai aumentar o número de leis e o número de impostos que a coroa vai impor para a colônia. Se a gente pensar na economia da América Espanhola, a gente tem como base econômica a extração de metais preciosos, como eu já disse. Desde o princípio do processo colonizatório se encontra esse metal precioso, mas é claro que não é a única questão de sustento aí dessa colônia, que a gente tem também a produção de alguns gêneros agrícolas, como o café, o açúcar e o cacau, que vão também ser exportados. Tem também, é claro, a agricultura de abastecimento e a mão de
obra, a base da mão de obra, diferentemente da América Portuguesa, que era escravista, a base da mão de obra da América Espanhola vai ser a nativa, os indígenas. Inclusive, vão copiar aí várias formas de trabalho desses nativos, como por exemplo a mita e a encomenda. Se você não conhece sobre esses dois processos, tem um curto historizando especial sobre isso, também vou deixar nos cards. Na América Inglesa, não diferente da administração, a economia também vai diferenciar de acordo com a região. Enquanto no norte a gente tem minifúndios, a gente tem agricultura de subsistência, a gente tem manufaturas. E não só isso, mas a gente tem também o famoso comércio triangular, comércio esse que vai envolver regiões tanto do Caribe, quanto o continente africano, quanto o norte aí dos Estados Unidos e até mesmo o sul dos Estados Unidos, e quem vai comandar é a região norte. Nós temos então todos esses processos funcionando ao mesmo tempo econômicos no norte dos Estados Unidos. A gente tem também o Canadá, que vai ter um comércio de pele muito importante para a história aí dessa América inglesa. E no sul, como eu já disse, o plantation de algodão vai ser essencial com a mão de obra escravista. Lembrando que no norte também tem mão de obra escravista, mas não é a base da mão de obra, assim como é no sul. E se você quiser saber mais sobre esse comércio triangular, também tem um curto historizando especial sobre isso aqui no canal. A economia caribenha também vai ser importante como a base escravista, assim como o sul da América do Norte. Não só isso, mas também produtos como o rum e o açúcar vão ser explorados na Jamaica. Na América Francesa, a gente também tem regiões do Caribe em que há a produção desse açúcar e desse rum, e também no Canadá francês, a gente também tem o comércio de peles como algo importante. A exportação de produtos como rum, café, banana e tabaco também vão ser interessantes para a economia da América Francesa, com exceção da Guiana Francesa, que vai ter a extração de metal precioso e também a pesca. Por último, mas não menos importante, vamos falar da sociedade nessas Américas. Quando a gente fala de América Portuguesa, a princípio é bom de lembrar esse primeiro contato entre portugueses e nativos. É claro que a gente sabe dessa questão do escambo, de que os nativos trabalhavam aí para os portugueses com relação ao pau-brasil, mas a gente não pode excluir que teve sim violência, que teve sim muito abuso, que teve sim exploração desses nativos. Existiu também, por exemplo, a escravização desses nativos, e é por isso que os jesuítas também vão ter um papel importante na sociedade colonial. Os jesuítas vão tentar ao máximo evitar essa escravização dos nativos e vão catequizá-los, vão então querer introduzir a religião católica nessa região. A sociedade na colônia vai ser conhecida como uma sociedade patriarcal, e a gente sabe muito bem que um dos maiores exemplos é o engenho e é o senhor de engenho como centro aí dessa sociedade. A gente tem até mesmo historiadores e sociólogos trabalhando em cima disso, como por exemplo Gilberto Freire com a Casa Grande Senzala. A maioria do trabalho era escravizado e a gente pode afirmar que na maior parte das regiões não havia mobilidade social. A gente tem uma sociedade mais urbana quando a gente fala da extração de ouro na região das Minas, mas não necessariamente isso quer dizer que a mobilidade social é muito grande, e isso já foi discutido aqui no canal no vídeo sobre mineração. A gente não pode esquecer da resistência negra durante todo o processo colonial, em que os quilombos vão ser um dos maiores símbolos dessa resistência, e que o quilombo de Palmares vai ser o símbolo da resistência negra durante todo esse processo escravista que aconteceu no Brasil. Não só no processo colonial, mas também no período imperial. E é claro que essa influência branca, indígena e negra vai dar a miscigenação, e a miscigenação na América Portuguesa é a mais conhecida de todas. Mesmo a gente sabendo nos dias de hoje que essa miscigenação envolve aí o abuso de muitas mulheres negras e indígenas, a gente sabe que, diferentemente de outros processos colonizatórios, o português é o que mais teve aí uma miscigenação, uma mistura entre essas três etnias. E essa mistura não é
só na nossa cor da pele, mas também na nossa cultura. A própria língua portuguesa, a gente consegue observar várias influências, tanto indígenas quanto negras africanas, e não só isso, mas em vários ritos, em várias questões culturais, nas próprias religiões, então, como por exemplo a Umbanda, esse sincretismo vai agir durante todo esse processo, não só colonial, mas até os dias de hoje. Falando de América Espanhola, o primeiro contato vai ser bastante violento, então com várias mortes de vários povos nativos. Isso inclusive já caiu na prova do Enem e na questão da semana a gente vai falar sobre essa questão, então se inscreve no canal para não perder. Além disso, a gente tem a base do trabalho na América Espanhola, sendo os nativos, sendo um trabalho que a gente chama de trabalho compulsório desses nativos, desses indígenas, em que a mita e a encomenda vão ser copiadas, mas ao mesmo tempo vai ser elevada em questão de exploração. Se a gente pensar na pirâmide aí social da América Espanhola, a gente tem os chapetones no topo, que vão ficar responsáveis por altos cargos administrativos e altos cargos do exército. A gente tem os crioulos, que vão ser os descendentes desses espanhóis, que vão ter sim também cargos, porém não tão elevados quanto os crioulos. E a gente tem na base dessa pirâmide os nativos e os escravizados negros, porque sim, tinha escravizados negros na América Espanhola, em algumas regiões até mais concentrado, porém a gente sabe que a base maior da América Espanhola com relação ao trabalho vai ser o compulsório indígena. Já na América Inglesa, se a gente pudesse fazer uma comparação, com certeza os índices de violência com relação aos nativos são mais profundos, devido então a uma não tentativa de convivência com esses nativos, e que até o século XIX vão ter vários conflitos, várias relações de violência e de preconceito com relação aos índios norte-americanos. Agora, se a gente comparar a sociedade norte e a sociedade sul, o norte, como a gente sabe, tem os refugiados puritanos, aqueles que não conseguiram espaço para ter a sua religião na Inglaterra, vão vir para o norte da América do Norte. Então a sociedade do norte da América Inglesa vai ter esse ponto específico, e não só isso, mas a gente tem uma mão de obra livre sendo dominante. Mesmo assim, temos que lembrar que existia sim a escravidão negra também na América do Norte. A preocupação maior era com a subsistência, e por isso que a gente tem até mesmo alguns lugares falando que a América do Norte, mais especificamente o Norte, vai ter essa questão do povoamento, justamente por ter esses refugiados ingleses preocupados com a subsistência no lugar. E no sul, como a gente tem aquela questão de plantation, monocultura, exportação de algodão, a gente tem uma base escravista muito mais forte, muito mais significativa, e é claro, uma base também de obediência com relação à coroa inglesa mais profunda. Na América Inglesa é muito importante ressaltar que essa miscigenação que a gente tem conversado na América Portuguesa, e que aconteceu sim de alguma forma também na América Espanhola, não vai acontecer na América Inglesa. A América Inglesa vai ser extremamente preconceituosa, tanto com os nativos da região, tanto com os negros africanos, e até hoje a gente vê muito nítido esse preconceito, porque diferentemente do preconceito brasileiro, que é um preconceito mais velado, mais escondido, que está nas entrelinhas do nosso dia a dia, o preconceito norte-americano, principalmente racial, é muito mais escancarado, e não é à toa, desde o início do processo de colonização já era dessa forma. Para terminar, a sociedade da América Francesa vão ter algumas diferenças, mas isso não vai excluir a violência com relação aos nativos. Porém, em algumas regiões, a coroa francesa incentivava o relacionamento entre franceses e indígenas. Tinha também uma intensa relação entre senhores e escravizados, mais especificamente escravizadas, que, para você ter uma ideia, em alguns casos, os filhos dessas escravizadas com esses franceses, com esses senhores, eram livres e poderiam aí receber educação, coisa muito diferente de toda outra colônia. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e quer ver no seu computador um esquema, uma tabela com todas essas diferenças e semelhanças, comenta aqui embaixo. Se esse vídeo chegar a
100 curtidas. Eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram um esquema, uma tabela com um resumo perfeito de todas essas colonizações para você poder comparar entre semelhanças e diferenças. Aproveita e se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita, compartilhe para chegar então a mais pessoas e a gente conseguir fazer esse esquema. Comenta aqui se tiver alguma sugestão. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! Comenta aqui se tiver alguma sugestão.